o início da jornada interior. E se a pessoa que você mais precisa perdoar não for aquela que te feriu no passado, mas sim a voz silenciosa que vive dentro de você, e se a verdadeira cura não estiver em mudar o relacionamento com sua mãe real, mas em transformar a relação com a imagem dela, que ainda exerce poder sobre sua mente e suas emoções, poucos querem encarar essa verdade, mas ela está lá, escondida, moldando sua identidade e suas escolhas. O arquétipo materno, descrito por Carl Gustav Jung, não é apenas uma lembrança da infância. Ele é um campo de força invisível que pode definir a maneira como você se enxerga, como lida com o amor, a rejeição, a crítica e até mesmo sua liberdade de viver plenamente. Muitos acreditam que seguir em frente é simplesmente esquecer o passado. Mas não é tão simples. Você pode até mudar de cidade, construir uma nova vida ou cortar laços externos. Ainda assim, a marca deixada por essa figura, real ou simbólica, continua a ecoar em seus medos, em sua necessidade de aprovação ou em sua dificuldade de se entregar ao amor sem desconfiança. Reconhecer essa influência não é culpar a mãe biológica, nem se perder em ressentimentos antigos. É, acima de tudo, perceber como o rastro emocional que ficou dentro de você continua atuando como um roteiro invisível. Um roteiro que foi escrito quando você ainda era criança, quando seu sistema nervoso aprendia o que significava estar seguro, ser aceito e ser amado. A libertação começa no momento em que você decide enxergar essas marcas, não como destino, mas como pistas. Pistas que podem conduzir à liberdade interior, desde que você tenha a coragem de explorá-las. A prisão invisível, Carl Jung chamou de complexo materno, esse conjunto de padrões inconscientes que se formam na infância em torno da figura da mãe. Esses padrões não desaparecem quando crescemos. Pelo contrário, continuam operando silenciosamente, influenciando nossas reações, expectativas e até mesmo a maneira como amamos ou tememos ser amados. Não se trata de acusar ou apontar culpados. Trata-se de reconhecer como essa impressão psíquica permanece ativa dentro de nós. É como uma programação oculta, que determina respostas emocionais, muitas vezes ilógicas. Você já percebeu como certas críticas te afetam de forma desproporcional? Ou como, diante do amor verdadeiro, surge uma suspeita de que aquilo não pode ser real? Talvez até a compulsão em buscar aprovação constante, como se sem ela você não tivesse valor. Essas não são falhas de caráter, são cicatrizes emocionais. Sintomas de um roteiro escrito nos primeiros anos da vida, quando você ainda não tinha recursos para entender ou questionar. Mesmo que sua mãe tenha estado presente fisicamente, a ressonância emocional deixada por ela pode ter sido confusa, contraditória ou até dolorosa. Talvez o amor tenha vindo de forma condicional. Talvez as expectativas fossem maiores do que você podia carregar. Ou talvez ela estivesse tão consumida pelas próprias dores que não havia espaço para acolher as suas. Essas experiências não apenas ferem, elas moldam a forma como você acredita ser, moldam sua identidade, seus limites e até sua noção de merecimento. E, sem perceber, você pode passar a vida lutando contra uma sombra, não contra sua mãe real, mas contra a voz herdada dela, que ainda ecoa em seus medos, culpas e hábitos. Reconhecer essa voz é o primeiro ato de liberdade, mas apenas identificá-la não basta. É preciso entender o que há por trás dela. O arquétipo interior. Na psicologia junguiana, os arquétipos não são pessoas, mas padrões universais de experiência que atravessam culturas e épocas. Entre eles, o arquétipo materno é um dos mais poderosos. Ele pode se manifestar em sua forma luminosa, cuidado, proteção, origem, ou em sua forma sombria como prisão, controle e medo.
Essa mãe interior não é sempre acolhedora. Muitas vezes ela se mostra severa, crítica e implacável. Diz que você só será amado se for perfeito, que precisa se sacrificar para ser aceito. Sussurra que seus desejos são exagerados, que seus limites são egoístas, que sua ambição é perigosa. E mesmo que use o tom ou as palavras da sua mãe real, essa voz vive dentro de você. O problema é que você leva esse arquétipo para seus relacionamentos adultos. Sem perceber, espera que parceiros sejam salvadores, pais substitutos ou curadores de feridas que não causaram. Quando eles não correspondem a esse padrão invisível, você sente abandono novamente. Mas a verdade é dura. Não foram eles que te abandonaram. Foi o arquétipo que projetou antigas necessidades não atendidas sobre pessoas que nunca poderiam preenchê-las. Romper esse ciclo exige coragem. É preciso nomear o arquétipo, desidentificar-se dele e observar quando suas ações e escolhas são guiadas por essa imagem interna. Só assim você deixa de viver como prisioneiro de um mito e começa a escrever sua própria narrativa. Mas mesmo ao tentar reescrever sua história, existe outra força silenciosa que continua puxando você para trás. Uma força chamada lealdade invisível. A lealdade que te prende. O terapeuta Bert Hellinger descreveu algo profundo e quase secreto. A lealdade invisível. É como um pacto silencioso que fazemos ainda crianças, sem nunca perceber. Esse pacto diz: se eu superar a dor da minha mãe, estarei traindo-a. Se eu for feliz além do que ela foi, correrei o risco de perdê-la. Essa lealdade se manifesta em formas sutis, mas devastadoras. Você sabota suas próprias conquistas quando está prestes a ter sucesso. Afasta-se do amor justo no momento em que começa a se sentir seguro. Nega seus desejos porque, de alguma forma, sente que querer mais é um excesso imperdoável. Esses movimentos não são aleatórios. Eles carregam o eco daquela criança que acreditava que só poderia ser aceita se permanecesse dentro dos limites emocionais da mãe. E, sem perceber, você pode acabar imitando suas dores como uma forma inconsciente de permanecer conectado a ela. Se sua mãe foi solitária, você evita vínculos profundos. Se foi silenciada, você hesita em expor sua voz. Se foi frustrada, você diminui suas ambições. À primeira vista, isso parece solidariedade, mas, na verdade, é estagnação emocional. É viver como se a sua vida fosse uma continuação da dor dela. A cura aqui não é rebelião, é realinhamento, é ter a coragem de dizer: eu te honro, não permanecendo preso ao que te feriu, mas transformando dentro de mim aquilo que não pertence mais a nós. Esse é o verdadeiro ato de amor. Não imitar o sofrimento, mas curar a raiz dele em si mesmo. Tornar-se sua própria mãe. O passo mais transformador nesse processo é o que Jung chamaria de reparentalização interior. Tornar-se o pai ou a mãe que sua criança interior sempre precisou. Isso não significa negar sua história, mas assumir um papel ativo na forma como você se acolhe hoje. Reparentear-se é aprender a oferecer a si mesmo aquilo que talvez nunca tenha recebido de forma constante: cuidado, orientação e compaixão. Isso começa pela escuta. Quando a tristeza surge, não a ignore. Quando o medo aparece, não o ridicularize. Quando você se sentir sobrecarregado, não se puna por ser fraco. Ao contrário, pergunte-se: o que eu preciso agora? O que uma mãe amorosa diria a mim neste momento? Mas não se engane. Esse não é um processo suave ou indulgente, é também disciplina. Exige vigilância para notar quando o velho padrão volta, quando a voz crítica ganha espaço, quando seus limites começam a se dissolver apenas para manter a paz. Você precisa ser, ao mesmo tempo, o acolhedor e o protetor, validar suas emoções, mas também guiá-las.
permitir descanso sem culpa, sustentar-se nos fracassos sem se afundar em vergonha, celebrar suas vitórias sem esperar a permissão de ninguém. Esse é o nascimento de uma nova autoestima. Uma autoestima que não depende de aprovação externa, mas da relação consciente que você estabelece consigo mesmo. No início pode parecer estranho, quase artificial, porque você está criando algo que nunca foi ensinado. Mas, com o tempo, essa prática se torna a base sólida de todos os seus relacionamentos. E é dessa fundação que surge a verdadeira liberdade. A capacidade de olhar para o outro não como um salvador ou como um espelho das feridas antigas, mas como um igual. O fim do ciclo. Encerrar o ciclo não significa apagar o passado, nem fingir que a dor nunca existiu. Significa algo muito mais profundo. Escolher não deixar que ele continue definindo quem você é hoje. Talvez você nunca receba o pedido de desculpas que esperava. Talvez nunca tenha a presença materna que sempre desejou. Mas a chave da libertação não está nisso. A chave é reconhecer que agora você já não é mais aquela criança indefesa. Hoje você pode escolher. Você pode escolher parar de se identificar com a versão ferida de si mesmo. Pode escolher abandonar o mito de que a cura depende de outra pessoa mudar. Pode escolher escrever novas regras, adaptadas ao adulto que você se tornou, não a criança que um dia precisou sobreviver. Isso não significa negar a dor, significa decidir conscientemente que ela não será mais a sua casa. A cura começa nos detalhes, quando você diz sim apenas para evitar culpa, quando se diminui para não despertar inveja, quando pede desculpas apenas por existir. Cada uma dessas situações é um ponto de entrada, um eco da velha voz interior. É nesse momento que surge a pergunta libertadora: quem me ensinou isso? E eu ainda quero carregar isso comigo? Esses pequenos gestos, repetidos, são verdadeiras revoluções silenciosas. É aí que a vida adulta emocional começa, quando você deixa de agir por hábito e passa a agir por intenção. As 1000 pequenas revoluções. O fim de um padrão raramente acontece em um único momento dramático. Ele nasce em uma série de pequenas escolhas diárias, quase imperceptíveis, mas profundamente transformadoras. Cada vez que você pausa antes de reagir, cada vez que respira antes de se culpar, cada vez que decide agir pelo que acredita em vez de pelo que teme, uma revolução acontece dentro de você. Essas microdecisões vão pouco a pouco abrindo espaço para algo novo. Um espaço onde a alegria não precisa de permissão, onde o valor próprio não exige provas e onde o amor não cobra a sua dignidade como preço. É um processo silencioso, mas poderoso. Deixar de ser leal ao que um dia te quebrou para se tornar fiel ao que te fortalece. Essa é a essência da liberdade. Não se trata de apagar a dor da sua história, mas de dar a ela um novo significado. A dor deixa de ser prisão para se tornar aprendizado. Deixa de ser identidade para se transformar em ponto de partida. Nesse caminho, você descobre que não é apenas a criança ferida que vive em você. Há também um adulto capaz, consciente e forte o suficiente para escolher de novo. É essa parte que precisa ganhar voz. É ela quem pode dizer: minha vida não é a repetição das feridas do passado, mas a construção de algo que ninguém antes de mim ousou construir. E é a partir dessa clareza que surge a verdadeira presença de poder. Não a ausência de dor, mas a força de não deixar que ela dite quem você é. A nova presença de poder ser livre não significa viver sem dor. Significa não deixar que a dor dite suas escolhas. A verdadeira liberdade é a capacidade de se levantar diante das cicatrizes, não como alguém quebrado, mas como alguém que finalmente reconhece a própria força. Essa liberdade nasce quando você deixa de esperar. Esperar a mudança do outro.
Esperar o reconhecimento que talvez nunca venha. Esperar a permissão para existir plenamente. Quando você para de esperar, descobre um poder silencioso, o de escolher a si mesmo. É nesse ponto que as velhas correntes começam a se dissolver. Você percebe que não precisa ser perfeito para merecer amor. Não precisa viver se sacrificando para ser aceito. Não precisa repetir feridas que não são suas para honrar sua história. O maior respeito que você pode oferecer àqueles que vieram antes é justamente escrever um capítulo diferente. Esse poder não é arrogância, é clareza. É o entendimento de que sua vida não pode mais ser refém de padrões herdados. Que a sua voz tem tanto direito de existir quanto qualquer outra. Que seus limites não são muros de egoísmo, mas a arquitetura de um lar interior saudável. Quando essa consciência desperta, algo muda. Você já não precisa que o mundo se transforme para sentir paz. A transformação começa dentro de você. E a partir daí, cada relação, cada decisão e cada escolha se tornam reflexos de uma nova postura. A de alguém que não se define mais pela ferida, mas pela cura. Redefinindo o lugar da mãe em você curar-se, não significa cortar laços ou rejeitar sua mãe real. Significa algo ainda mais profundo, redefinir o lugar que ela ocupa dentro de você. A espera pela mãe ideal, pela versão que talvez nunca exista, é o que mantém muitas pessoas presas. O caminho da maturidade emocional começa quando você decide parar de esperar que ela se apresente de forma diferente e começa a se apresentar de forma diferente para si mesmo. A mãe que você procura não está atrás de você no passado. Ela está dentro de você. Você pode integrá-la, não como uma prisão, mas como fonte de nutrição interior. Quanto mais essa integração acontece, menos necessidade existe de buscar fora aquilo que só pode ser construído por dentro. É aqui que você descobre uma nova forma de amar. Um amor que não depende, não cobra e não distorce. Amar sem se perder. Amar sem ressentimento. Amar sem repetir os padrões que ferem. Essa não é a negação da dor, mas a sua transformação. O arquétipo materno deixa de ser uma sombra inconsciente e passa a ser uma energia integrada, disponível como fonte de força. E desse lugar, você não apenas se liberta, mas também se torna capaz de transmitir aos outros um tipo de amor mais autêntico, porque já não precisa mais que ninguém cure aquilo que você mesmo aprendeu a cuidar. Essa é a verdadeira herança. Não carregar adiante as feridas, mas o aprendizado. Não repetir a prisão, mas expandir a liberdade. Assumindo a caneta da própria vida, chegamos à última etapa. A verdadeira transformação não está em apagar seu passado, mas em escolher não viver sob regras que já não se aplicam a você. Você não precisa da desculpa, da aprovação ou da presença que nunca teve. Você precisa, sim, assumir o papel de protagonista da sua própria história. Cada vez que você identifica a voz da mãe interior, questiona hábitos antigos e escolhe agir com consciência, você está escrevendo um novo capítulo. Não precisa ser perfeito, basta estar presente. Não é sobre apagar a ferida, mas sobre curá-la de dentro para fora. E à medida que você integra essa energia, descobre que o poder que buscava fora estava sempre dentro de você. O que antes parecia limitação, medo, culpa, necessidade de aprovação, torna-se aprendizado. O que antes parecia prisão, padrões repetidos, lealdades invisíveis, expectativas de outros, torna-se liberdade. A mãe que você precisava não está atrás de você. Ela está dentro de você. E a partir desse lugar, você pode viver sem depender de ninguém para ser inteiro, forte e amado. Se este vídeo ressoou com você, deixe um comentário compartilhando o que mais tocou seu coração. Curta para apoiar o conteúdo e compartilhe com alguém que esteja pronto para assumir a própria vida.
Inscreva-se no canal para mais reflexões profundas que ajudam a transformar a mente e o espírito. A sua história ainda está sendo escrita e a caneta está em suas mãos.